Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, com a graça de Deus, estamos reunidos para falar de mais uma lição. Nessa ocasião, lição de número 5, do segundo trimestre de 2024, os inimigos do cristão. É um assunto que nós já comentamos em aula passada, certo? E, inclusive, à época, indicamos um livro que tem esse título, né? Na verdade, o título do livro é O Mundo, a Carne e o Diabo. É um livro que foi escrito pelo Dr. Russell Shedd, que é comentarista da Bíblia de Estudo Shedd. Eu tenho essa Bíblia, tenho um livro também, mas eu não pude ter acesso a ele, não temos aqui aonde hoje resido, né? Aonde hoje eu moro, não tenho aqui espaço, não tenho uma estante para dispor os livros, então eles estão guardados e por causa de estarem guardados eu não tenho acesso agora. Mas o comentarista dessa Bíblia, um homem que já dorme no Senhor, um homem conhecedor de muita Bíblia, escreveu esse livro anos atrás e eu tive no lançamento desse livro, um livro muito bom, estudei ele muitos anos atrás e agora estamos voltando no mesmo assunto, né? Isso foi o lançamento do livro e na verdade eu não lembro se foi o lançamento, eu estive quando ele lançou na cidade, ele levou a cidade, foi na cidade de Angra dos Reis por volta do ano de 2010 e nós estivemos lá, né? Com a graça de Deus. E hoje já temos estudado esse assunto já há um bom tempo. Os inimigos do cristão é um tema muito importante, válido e muito sério. Mas, como sempre, o nosso objetivo é tratar de um assunto extra à lição. Inclusive, o assunto que vamos tratar hoje, ele é mencionado na lição, mas apenas mencionado, ele não é de fato comentado na lição, mas nós comentaremos na nossa aula. Primeiro ponto é os inimigos. Quem são esses inimigos? Bom, o mundo, a carne e o diabo, né? Esses são os inimigos do cristão. O mundo, não como cosmos, montanha, o que está contra nós não é a montanha, não é o vale, não é o rio, não é o mar, mas o mundo como sistema de vida, sistema das pessoas que andam sem Deus. Automaticamente, essas pessoas criaram, vivem um sistema que é chamado de sistema mundano, um sistema sem Deus. E é óbvio, aquele que vive sem Deus e que não serve a Deus, automaticamente serve a Satanás, né? Temos a carne propriamente dita, porquanto a carne, que nos levará ou tentará nos levar ou nos afastar de Deus. E o diabo, propriamente dito. São assuntos que são abordados, falados dentro da lição. Mas se o objetivo deles é nos fazer afastar de Deus, esse é o objetivo deles. Então eles são os nossos inimigos e o que eles querem? Qual o seu objetivo? Nos levar para longe de Deus. Só que esse nos levar para longe de Deus não é nos pegar na mão e levar para um lugar distante. A Bíblia diz, se eu estiver no mais profundo abismo, no fundo do mar, né, ali o Senhor está comigo. Então não há um local aonde nenhum desses inimigos possa nos levar propriamente dito. Então precisamos entender o que de fato eles querem. Eles querem ou tentam nos fazer pecar. E lá no finalzinho da aula eu vou dar o esclarecimento a esse respeito. E aqui no corpo da nossa aula, não mencionei com os irmãos, primeiro ponto, quem são os inimigos, segundo ponto, o que eles querem, terceiro ponto, o que é pecado, quarto ponto, o que faz e o que nos afasta. O que faz separação entre nós e Deus
e o que nos afasta de Deus. Vamos observar esses pontos aí. Então já estamos agora, o que é o pecado? Nessa parte é muito técnica e eu peço a atenção dos irmãos, porque de fato é uma parte técnica. Na teologia, o estudo que trata a respeito do pecado é chamado de hamartiologia, escrito com H, hamartiologia. Também é chamado de amartiologia. O H na língua portuguesa não tem som propriamente dito. Mas, como essa palavra não é própria da língua portuguesa, ela vem, né, lá de trás, tem referência no latim, tradução do grego, por aí vai. Esse H ele tem um som de um R bem gutural. Hamartiologia. R lá da garganta, não é o R da língua, é hamartiologia é a pronúncia correta. Então, esse estudo na teologia, o estudo da hamartiologia, ele normalmente vai ter um ponto de observação. Eu, particularmente, trouxe 3 pontos de observação a respeito do que é o pecado. Tudo bem? Normalmente, nos cursos normais de teologia, de diversas escolas que já passei, já estudei, já vi palestras, ouvi palestras de diversas escolas teológicas, e normalmente se trata o pecado ou se ensina a respeito do pecado com base em um ponto. Hoje eu trouxe 3 pontos para estudarmos a respeito do pecado. Então veja, o ponto mais comum aonde se fala e se trata a respeito do pecado, e com certeza a maioria dos irmãos já ouviu esse ponto, é: o pecado é errar o alvo. Tudo bem? A maioria dos irmãos já estudou isso. Se os irmãos acompanham a escola bíblica dominical, é um assunto recorrente, então já estudamos a respeito do pecado e normalmente é abordado como errar o alvo. Isso vem de muitos anos. Há muitos anos atrás, é uma base teológica já da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi trazido juntamente para a Igreja Protestante. Não houve uma grande mudança. O mesmo estudo de lá é o estudo daqui. Está errado? Não. Só é simples. Mas mesmo sendo simples, tem sua importância, por isso eu trouxe para a aula de hoje. Errar o alvo. Bom, imagine sempre que errar o alvo é como alguém possuindo uma funda, como Davi, ou um arco e flecha, como facilita no entendimento da maioria, que pretende acertar um alvo a uma certa distância. Veja, errar o alvo tem algumas características. Primeiro ponto, uma pessoa que está aprendendo a tiro ao alvo com arco e flecha, por exemplo. Se você quiser usar o exemplo de uma pistola, não tem problema. Mas o exemplo do arco é um pouco melhor. O arco, ou uma pedra de uma funda, existem algumas razões para você errar o alvo. Primeiro, você está aprendendo até que você pegue o jeito, a manha, da forma. No caso da flecha, você tem que aprender como posicionar a flecha, o material da flecha, o alcance da flecha. Você tem que aprender a força que você vai pôr no arco para lançar a flecha. São técnicas que precisam ser aprendidas. Então, se você for fraco demais, a flecha cai no chão e você não alcança o alvo. Então, é uma maneira de errar o alvo. A imaturidade, a inexperiência faz com que as pessoas errem o alvo. Lembre sempre que estamos tratando de pecado. Eu estou dando um exemplo para dizer a respeito do pecado. Então, a inexperiência, a falta de conhecimento técnico apropriado, no caso cristão, falta de conhecimento de Deus, das coisas de Deus, das vontades de Deus, a falta de conhecimento da revelação de Deus, da Bíblia Sagrada, dentre outras, quer dizer, nos leva a errar o alvo. Simples assim. E isso é chamado de pecado. Existem outras formas de errar o alvo. Uma pessoa que já é habilmente treinada, ela ainda pode errar o alvo se no ato de lançar a flecha, no caminho entre a flecha
e o alvo houver uma interferência externa, por exemplo. Então você pode errar o alvo porque houve uma ventania repentina, porque no meio do trajeto alguém passou na frente, você não acertou o alvo, acertou outra coisa. É um exemplo do que pode nos fazer errar o alvo. Existe um comparativo com a igreja a esse respeito? Existe. Quando você tenta fazer a obra e você tenta alcançar tal objetivo, alguém pode lhe atrapalhar, tá? E, na verdade, esse atrapalhar, uma força externa, fala muito a respeito dos nossos três inimigos. A carne tenta contra o espírito, o mundo tenta contra a igreja, Satanás tenta contra cada um de nós. São forças externas que nos levam a pecar. Apenas um exemplo. Eu poderia errar o alvo também por um outro detalhe, por não conhecer o alvo. Veja, imagine, suponha que você esteja num campo de tiro com vários alvos, vários objetivos. Na verdade, a vida do cristão é muito parecida com isso. E você vai lançar o seu arco para aquele alvo, para aquele objetivo, só que você foi orientado a acertar o alvo X, mas o seu alvo não é o X, o seu alvo é o Y, um exemplo. Seu alvo não é aquele 1, é aquele 2. Mas você foi orientado por alguém dizendo que o seu alvo é o 1. E lá no final, quem vai comparar vai dizer, essa flecha aqui você lançou errado, você errou o alvo, logo você pecou. E o que isso tem a ver com a nossa vida cristã? A Bíblia diz que o ministério de Satanás é o ministério do engano. Ele tenta enganar as pessoas, ele tenta enganar o povo. A Bíblia vai chegar a dizer que, se possível, enganaria até os escolhidos. Ele trabalha no ministério do engano. E se ele trabalha no ministério do engano, de fato existem pessoas que estão equivocadas, enganadas. E como resolver isso para que eu não venha pecar? Como saber se eu não fui enganado? Bom, é necessário ter o Espírito Santo que nos fará lembrar de tudo quanto foi dito e nos revelará todas as demais coisas. E também é necessário termos conhecimento da palavra. Por isso a orientação bíblica, que pouco se ouve falar, é: ouvi tudo, retende o que for bom. Se você já tem o Espírito Santo e ele já faz parte da sua vida, você ouve todas as coisas, mas você pondera a luz da palavra. Retém o que for bom. Não considere todas as coisas como sendo, Deus falou, porque falou pelo homem de Deus, pelo profeta de Deus, pelo servo. Deus falou pela boca do irmão que revelou. Cuidado. Muitas das vezes estamos sendo levados pelo ministério do engano. Pessoas estão sendo enganadas pela falsa alcunha de homem ou mulher de Deus. Isso é um problema. Isso é um problema até muito grave nos tempos de hoje, tratando do ministério do engano. Bom, é só comentário, é técnico agora, mas é importante tratarmos. Esse ponto, errar o alvo, é muito disseminado, muito ensinado, está correto, mas tem suas limitações. A Bíblia, ela é um tanto quanto mais profunda a respeito do que é pecado. O segundo ponto que eu trouxe a respeito do que é o pecado, para que entendamos a respeito do pecado, é a respeito de nomenclaturas, nomes. Veja bem, pecado é um nome genérico. Como assim genérico? Ele se refere a ele mesmo e a outras coisas. Tudo bem? Deixa eu ver se eu me faço entender melhor. Pecado, ele é um nome genérico porque ele se refere a si mesmo e a outras coisas. Por exemplo, se eu for tratar aqui a respeito... Acho que o mais comum que eu tenho falado aqui é a respeito da palavra manga, né? A palavra manga, ela tem mais de um significado. E para isso você precisa se utilizar de
um complemento à palavra, um complemento à frase, para se fazer entender a que manga você está se referindo. A palavra pecado tem uma similaridade com isso. Juntamente à palavra pecado, na Bíblia temos a palavra inferno. No original, ela só é dita uma vez na Bíblia, no original. Mas, de forma genérica, ela representa outras coisas. Não é o mais correto, mas representa. Então você vai ter textos dizendo que o Hades é inferno, que o poço do abismo é inferno. São outras coisas que é chamado também de inferno. Não é bem assim que a Bíblia ensina. Mas é uma palavra genérica como a palavra pecado. Então o que o pecado representa além dele mesmo? Ele também representa 2 pontos. Transgressão e abominação, são nomes bíblicos. O que é transgredir? Transgredir é a escolha pessoal, a escolha racional que eu faço contra a vontade de Deus. Lembre do errar o alvo que eu acabei de mencionar? Você pode errar por limitações físicas, você pode errar porque alguém interferiu, você pode errar porque você foi instruído de forma equivocada, e você pode errar porque você não tem capacidade. Enfim, mas pecado também em alguns casos é tratado como transgressão. A diferença da transgressão é que eu, particularmente, sabendo qual é o meu alvo, tendo capacidade para alcançá-lo, acertá-lo, tendo condições de fazê-lo, deliberadamente, por vontade própria, mudo a minha direção e alcanço outro alvo. Isso é transgressão. Na prática, significa o seguinte. Transgressão na prática significa o seguinte. Deus diz, não mateis. E você vai lá e mata. Isso é uma transgressão. Você sabe que está errado e continua naquela prática. Você escolhe fazer aquilo. Não é como se você não tivesse sido orientado. Não é como se você tivesse sido... Perdão, não é como se você não tivesse tal conhecimento. Você sabe que é errado, mas continua fazendo. Isso é transgredir a vontade de Deus. É uma criança que tem um bolo lá na geladeira, o pai e a mãe diz, não pega. Ele sabe que não deve pegar, ele já foi orientado e ele escolhe deliberadamente desobedecer e vai e pega aquele bolo. Então isso é uma transgressão da lei e da ordem de Deus. Então, transgredir também é conhecido como pecado. Como eu disse, palavra pecado, nesse sentido, ela é genérica. Existe uma outra palavra bíblica também que trata de abominação. Também é pecado. Bom, o que é abominação? Algo abominável dá sentido a gerar no corpo humano ânsia de vômito. É algo tão ruim que gera mal-estar. É algo abominável. Bom, para tratar de um assunto que é polêmico, mas não tão polêmico, por exemplo, zoofilia. Biblicamente é abominação. Zoofilia é o ato do ser humano se deitar com um animal, ter relações com um animal. Isso é algo pesado, mas é uma realidade, infelizmente até tratada como piada nos tempos atuais, e é um pouco complicado. O mundo tem tratado isso como piada. O mundo tem tratado isso como piada. Nós, somos servos do Senhor, entendemos que na realidade não é uma piada, isto é uma abominação. Isso deveria gerar em nós ânsia de vômito. A ideia da abominação, de algo que é abominável, consta na Bíblia. Não só o exemplo da zoofilia já consta na Bíblia, mas outros exemplos. Mas a abominação, ela, além de ser alguns atos específicos, matar uma pessoa, entre outras coisas, a abominação também é o ato de transgredir continuamente. Isso também é abominável aos olhos do Senhor. Ou seja, o que isso significa? Você escolhe
sabendo qual é a ordem divina, sabendo qual a orientação divina, você escolhe continuar naquela prática sem mudança. E conforme você continua, você se torna abominável aos olhos do Senhor pelas suas práticas. Bom, isso também é abominação. Então, primeiro ponto a respeito do que é o pecado, errar o alvo. Segundo ponto a respeito do que é o pecado, a questão das nomenclaturas, e aí a gente entende pormenorizadamente pecado, transgressão e abominação, que já é um ponto que normalmente não é abordado na maioria das escolas de teologia. E agora vou tratar de um terceiro ponto, que basicamente só uma escola até hoje que eu conheça tratou a esse respeito, né? Pecado é o desequilíbrio dos instintos. Quais são os instintos dos seres humanos? O ser humano ele foi criado com instintos. Na verdade, são 6 instintos, eu vou recitar aqui para os irmãos. Alimentação, reprodução, domínio, autoproteção, comunhão e aquisição. São 6 instintos. Vamos falar propriamente do domínio de aquisição. Todo ser humano tem desejos, e é normal que se tenha, de possuir algo que ele ainda não possui. Só que o desequilíbrio desse instinto de aquisição vai te levar a pecar. Por exemplo, eu quero tanto adquirir algo que eu vou lá e roubo, furto. Eu pequei. Então, desequilíbrio dos instintos vai nos levar a pecar. Desequilíbrio da alimentação. A gula, né, conhecida, é um pecado. Então, o desequilíbrio dos instintos é pecado. A respeito do desequilíbrio dos instintos, é muito fácil nós tratarmos, deixa eu pegar essa Bíblia aqui, é muito fácil nós observarmos em alguns textos bíblicos. Eu vou mencionar aqui com os irmãos Gálatas capítulo 5, no verso de número 19 a 21. Veja, 5:19, que diz: porque as obras da carne são manifestas publicamente, as quais são prostituição, fornicação, imundícia, dissolução, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, heresias, invejas, homicídios, embriaguez, glutonarias com orgias e todas as coisas semelhantes a estas. Como já vos disse antes, também vos digo agora, os que praticam estas coisas jamais herdarão o reino de Deus. Bom, a gente poderia pensar aqui, por exemplo, prostituição, fornicação, a falha, o desregramento, o descontrole do instinto de reprodução. Simplesmente. A reprodução é um instinto natural do ser humano. E qual é o natural? Casar e ter comunhão, convívio, o homem com a sua mulher. O desequilíbrio desse instinto de reprodução vai gerar aquilo que é chamado de pecado, né? Homicídios, né? O que leva o homem a essa ação? Normalmente, a autoproteção. O instinto de autoproteção vai me levar a viva eu, não viva ele. Uma frase muito comum: antes da minha mãe chorar, que chore a mãe dele. Não é assim que se ouve? O erro, a falha no instinto da autoproteção vai me levar a esse tipo de pecado. Dentre outras coisas, eu poderia observar aqui invejas, né? A palavra inveja normalmente fala do domínio, instinto de domínio. Você tem uma área que você domina. Aí, quando termina a área que você domina, você olha para o seu amigo que domina uma outra área. Poxa, eu queria dominar aquela área também. Pronto. O instinto de domínio, você quer dominar além daquilo que você pode, dominar além daquilo que você tem, além daquilo que não é seu. Pronto.
E aí, dentre outras coisas, né? Glutonarias, né? Que eu já mencionei a respeito da alimentação e por aí vai. Então, na verdade, esse é um ponto muito importante em se analisar o que é pecado. Pecado é o desequilíbrio dos instintos. É por isso que um dos frutos do Espírito, que pouco se ouve falar hoje em dia, é um dos gomos do fruto do Espírito. É um fruto apenas, como está no singular no texto bíblico, fala de domínio próprio, né? Isso aqui é muito importante, domínio próprio. E aí o domínio próprio gerará no ser humano a restauração dos seus instintos, propriamente dito. Então uma pessoa que viveu no mundo desregradamente, cumprindo os desejos da carne, tendo todos os seus instintos de forma desregrada, vai vir para a igreja com o mesmo problema, vinde como estais, pegue a sua cruz e siga-me. Ele vai vir com todo o seu problema, com toda a sua dificuldade, e chegando na igreja pela ação da palavra e do Espírito, essa pessoa vai ter que dominar sobre o instinto de alimentação, reprodução, domínio, autoproteção, comunhão e aquisição. Apenas um adendo: observemos que o instinto de alimentação normalmente não é muito falado na igreja. Normalmente na igreja o que se tem são qual que é a fama do crente. O crente normalmente não bebe, normalmente não se prostitui, ou não deveria fazê-lo, e aí só que ele come pra caramba. O crente não para de comer, é uma draga, por assim dizer. Então é uma referência a essa questão. O desequilíbrio dos instintos vai nos levar sempre a pecar. Então, o desequilíbrio do instinto é uma das observações do que é o pecado. Então, nós já falamos sobre o que é o pecado, como errar o alvo, o pecado como transgressão e abominação, e o pecado como desequilíbrio dos instintos. Claro, muito mais e com muito mais referências poderíamos tratar a esse respeito, mas a hamartiologia, o estudo do pecado, ele é um tema abrangente que dentro de uma escola teológica levaria semanas para aprendermos, mas eu mencionei de forma muito singela, muito curta até, esses 3 pontos que são de extrema importância. Então eu aconselho a você, sendo professor ou não, que estude e se aprofunde nesses pontos, para que você possa estar preparado para si e para os outros, né? O apóstolo Pedro, ele nos orienta dizendo que precisamos esclarecer com mansidão a quem nos perguntar a razão da nossa fé. Logo, é importante termos conhecimento para isso. Bom, agora, mais para o final da nossa aula, vamos abordar 2 textos bíblicos que são extraordinariamente importantes a respeito desse tema. Lembrando sempre que estamos mencionando a respeito do pecado porque temos inimigos e os inimigos querem nos fazer pecar. E por que eles querem nos fazer pecar? Porque, na verdade, o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Vamos fazer menção de um texto bíblico no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 59. Isaías 59. Verso de número 2, que diz o seguinte: mas as vossas iniquidades, lembra que eu falei a respeito dos nomes? Eu não mencionei iniquidade, tem mais coisa por aí. Iniquidade é o mesmo que pecado, tá? Lá na nossa aula eu mencionei pecado, transgressão e abominação. Iniquidade é o mesmo que pecado, só essa observação. Fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm ocultado o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que nos afasta de Deus é o pecado. O que nos impede de chegar diante de Deus é o pecado. Isso aqui é muito importante.
Muito importante mesmo. E aí tem uma descrição aqui no verso de número 3 que fala diretamente ao povo, dizendo o seguinte: porque as vossas mãos estão contaminadas com sangue, os vossos dedos de iniquidades, e os vossos lábios têm pronunciado mentiras, e a vossa língua profere coisas malignas. Enfim, aqui trata de errar o alvo, aqui trata de transgressão, aqui trata de abominação, são práticas, aqui trata também do desequilíbrio dos instintos, enfim, tudo que nós abordamos e um pouco mais. Lembra que eu falei, tem mais coisa por aí, mas resumimos desta maneira. Agora, o mais importante desse texto é que o nosso pecado tem o poder de nos afastar daquele que tem poder de estar em todos os lugares. Ele é onipresente, como diz a palavra. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Está aqui onde eu estou, está aí onde você está, nesse exato momento. Só que tem um detalhe. O que nos separa dele é o nosso pecado. E mais importante, nos afasta de Deus, não nos afasta de Deus. Romanos capítulo de número 8. Esse texto é maravilhoso, gosto muito desse texto. O livro de Romanos tem grandíssimas revelações, profundas demais e pouco observadas, pouco ensinadas. No texto de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 38 e 39. Eu separei esses dois textos, mas tem mais coisa, né? Por isso, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as dominações, nem os principados, nem as potestades, nem o nem coisas presentes, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que maravilhoso. Esse texto é muito importante. Na verdade, eu separei esse texto, mas tem mais coisas. Se eu mencionar aqui o verso 35, vem a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias, sendo considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí entra no texto 38. Por isso estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os dominadores, nem os principados, nem coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos muitos inimigos e que trabalham de diversas maneiras. Agora nós precisamos entender que nenhum desses inimigos pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus é o nosso pecado. O pecado contamina o homem, eu não botei no meu relatório, mas vou falar com os irmãos. O pecado contamina o homem como uma doença, e não é qualquer doença. O pecado contamina o homem como uma doença que normalmente é chamada, conhecida como lepra. E a lepra tem uma característica: ela destrói nervo, pele, cartilagem. E ela destrói num primeiro ponto e vai aumentando essa destruição no corpo humano. Então o pecado, ele age da mesma maneira, correto? E o pecado, quando é comparado a essa doença, é muito importante, porque nenhuma doença, as doenças normalmente elas têm características em nós. E são 3 estágios desse problema. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo de número 11, mais uma vez
mencionando aqui, não estou tratando de algo que foi anotado, eu não anotei, pretendia não falar, mas o Espírito Santo está nos conduzindo, então vamos mencionar isso daqui. 3 estágios da decadência do ser humano. Capítulo de número 11, verso de número 30. Por esta causa, há entre vós muitos debilitados, segundo o texto que eu leio. Normalmente o texto, a tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ele vai trazer fracos, né? Então aqui ele diz debilitados, verso 30. E doentes e muitos que dormem. Claro, a questão de dormir fala da morte espiritual propriamente dita. Então, por causa do pecado, que pecado? Transgressão. Que transgressão? A transgressão da mesa do Senhor. Eu mencionei o que é transgressão, entre outras coisas. Então, por causa disso, há entre vós fracos, doentes e que dormem. O fato de você estar fraco significa que o seu corpo ainda resiste contra uma doença, contra uma enfermidade, contra algo. Isso gera fraqueza. Tudo bem? Se você tem uma virose, se você tem algum outro problema, o seu corpo se torna fraco, cansado. Por quê? Você está debilitado. Por quê? Porque o seu corpo luta contra o pecado, espiritualmente falando, contra a doença, contra o mal que te aflige. Então você está fraco. Por mais que você esteja fraco. Então o texto vai dizer: por causa dessas coisas, há entre vós muitos fracos, doentes, a doença já alcançou, o pecado já contaminou, e muitos que dormem. Perdão. Mas tem um detalhe. A fraqueza, a Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudo. A doença, o Senhor Jesus nos cura, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, como eu estou falando que a doença é, de fato, o pecado, como a lepra. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, tem um ponto. Se você chegar a morrer, a dormir no sono da indolência, é como a transgressão, é como a abominação. E o que é abominação? Abominação é algo extraordinariamente hediondo, cuja a prática nos leva a uma vida sem perdão. Isso é considerado abominação. Muitos que dormem são aqueles que conheceram a fé, escolheram, começaram a se fraquejar na fé, adoeceram na fé, e agora dormem, morreram na fé. Não creem mais em Deus, nas coisas de Deus. Portanto, não podem mais serem tocados pelo Espírito Santo. Então, esse é um problema. Esse é um problema muito sério. Muitas pessoas estão se deixando levar naquela música do mundo. Deixa a vida me levar. E aí vem a fraqueza e deixa a vida me levar. Aí vem a doença, deixa a vida me levar. Aí chega a morte, deixa a vida me levar. E a vida vai levando a pessoa para o inferno porque ela não tratou, não cuidou de si mesma. E nesse texto é muito importante. Examine-se o homem a si mesmo. Você tem que se examinar. Se examinar, por exemplo, já que estamos mencionando doença, é a mulher que vai procurar, normalmente na sua mama, vai procurar ali caroço, calombo. O homem também deveria fazê-lo em todo o seu corpo, a mulher em todo o seu corpo, procurar o que está de errado. Procurar o que está de errado. Quantas vezes, eu vou dar um exemplo aqui muito banal, eu trabalho muito com as mãos, às vezes acontece de você se cortar. Na época que eu trabalhava com vidro, acontecia muito. Do nada, eu trabalhando com vidro ali, um corte pequeno, do nada o vidro apareceu manchado de sangue, aí vai eu procurar onde é que tá, onde é que foi que eu me cortei, porque eu não senti a dor do corte, mas eu me cortei, o sangue saiu. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. As pessoas olham o sangue lá lançado lá no chão
e não procuram. Ah, não está nem doendo, não faz diferença. Na vida espiritual isso não pode acontecer. Lembre-se sempre, e o mais importante dessa aula de hoje, existem inimigos, e esses inimigos só podem nos destruir se nós andarmos em pecados. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, existe um advogado à destra de Deus. Então, o importante é que nós entendamos que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. O mundo não nos afasta de Deus. A carne não nos afasta de Deus. E o diabo não nos afasta de Deus. Apenas o pecado nos afasta de Deus. Então, guarde essa palavra, que o Espírito Santo continue falando no seu coração e que o mesmo Espírito possa incutir na sua mente e na mente do seu aluno, na mente da pessoa que você vai transmitir essa mensagem, possa entender o perigo que é andar e permanecer em pecado. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por nos acompanhar até agora e continue conosco com a graça de Deus. Sempre lembrando, você tem acesso ao WhatsApp, você tem acesso aqui no YouTube, tem uma linha de comentários. Se surgir alguma dúvida, fique à vontade para perguntar ou no WhatsApp ou nos comentários, tá bom? Você tem acesso a isso e que o Senhor continue nos abençoando. Amém.